Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Patrícia Dantas, sou professora de Ciências e Biologia. Estou aqui novamente no EducaPE para falar para o 6º ano um assunto de extrema relevância em ciências. Qual será o assunto de hoje, Dantas? Formação das rochas. Vamos lá, vamos começar com a definição, tá certo? Conforme a imagem que vocês estão observando na casa de vocês, rocha é toda massa de um ou mais minerais que entra na constituição da crosta terrestre. Ou seja, rocha é um conjunto de sais minerais que vai formar a crosta terrestre. Beleza? Isto é a definição, tá certo? E aí, Dantas, na próxima fase, a gente tem que aprender a classificar as rochas. E a gente vai para 2 tipos de rochas. A gente chama de rochas homogêneas ou rochas heterogêneas, ok? Rocha homogênea ou rocha heterogênea. Dantas, o que é uma rocha homogênea? Uma rocha homogênea nada mais é que uma rocha constituída por um tipo de mineral. Exemplo, calcário, ok? Homogênea, somente tem na sua constituição um mineral. Exemplo, calcário. Já as rochas heterogêneas, hetero, 2 ou mais, diferentes tipos de minerais. E aí, qual seria o exemplo, Dantas? Seria o exemplo do granito, beleza? Bora revisar. Dantas está falando sobre formação das rochas e Dantas explicou que rochas é o quê? É um conjunto de minerais que constitui a crosta terrestre, constitui a crosta do nosso planeta. Estou classificando as rochas em 2 tipos, rochas homogênea e rocha heterogênea. Homo, um mineral. Hetero, 2 minerais. Beleza? Porém, dentro da classificação de rochas, quando a gente vai estudar, quando a gente vai ler o livro didático, a gente observa que existem tipos de rochas e esses tipos são denominados, vejam só a imagem. Existem tipos de rochas ígneas ou magmáticas, existem rochas que a gente chama de sedimentares, olha a imagem, e existem rochas metamórficas. Preste atenção. Classificação homogênea e heterogênea. Tipos ígneas ou magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Beleza? Vamos destrinchar, vamos explicar melhor cada um desses tipos de rochas. Vamos lá. Primeira rocha, olha a imagem, é a chamada rocha ígnea ou magmática. Vamos lá. O que é uma rocha ígnea ou magmática? Rocha ígnea ou magmática, rocha ígnea ou magmática é uma rocha que se forma a partir do resfriamento e solidificação do material no interior da Terra. Que material é esse? O magma. Então, a rocha magmática é formada pelo resfriamento do magma. Esse magma fica onde, Dantas? No interior da Terra. Beleza, mas eu não sei o que é magma. Magma nada mais é que um conjunto, olha a imagem, um conjunto de minerais. Na verdade, na sua definição mais científica, magma é uma mistura de silicatos, ok? Que podem se resfriar em grandes profundidades ou na superfície da crosta terrestre. Beleza? Então, rochas magmáticas ou ígneas tem a ver com magma, tem a ver com o resfriamento do magma. O que é magma? É um conjunto, é uma mistura de silicatos, que são minerais. E esse magma está onde? No interior do nosso planeta. E esse magma,
ele vai resfriar, tá certo? E o resfriamento pode ocorrer em grandes profundidades ou próximo da superfície da crosta terrestre. E aí, de acordo com a profundidade do resfriamento, a gente vai subdividir as rochas magmáticas ou ígneas em duas. Quais seriam? Existem rochas ígneas ou magmáticas classificadas como plutônicas. Existem rochas ígneas ou magmáticas classificadas como vulcânicas. Olha só a imagenzinha. Quando você lê um texto, quando for fazer alguma atividade, tiver lá rocha magmática ígnea plutônica, lembra, PP, plutônico ou plutônica, tem a ver com profundidade. São aquelas rochas que se solidificaram em áreas muito profundas, tá? Quando o magma se solidifica muito, mas muito profundamente. Já as rochas vulcânicas são rochas que o magma não se solidificou tão profundo, mais próximo da superfície, até na superfície. Como o conceito diz, rochas vulcânicas solidificam-se em pouca profundidade ou diretamente na crosta em forma de derrames. Vamos revisar. Rocha magmática, ela se forma através do resfriamento do magma. Magma é um conjunto de silicatos, conjunto de minerais. Sendo que esse resfriamento pode ocorrer em grandes profundidades ou próximo à superfície. Quando ocorrer em grande profundidade, PP, eu vou chamar a rocha magmática de plutônica. Quando ocorrer próximo à superfície, mais próximo de nós, a gente vai chamar essa rocha magmática de vulcânica, ok? Vamos aprender mais um pouquinho. A gente sabe que a rocha magmática plutônica, PP, profundeza, ela tem algumas características específicas. Quais são? Observem a imagem, observem o slide. Eu tenho a primeira característica das rochas plutônicas, textura grossa, ou seja, os cristais são grosseiros. Segunda característica, os minerais são bem cristalizados, bem visíveis. Terceira característica, a ausência de vidro vulcânico ou cavidades. Não há cavidades nessas rochas plutônicas, nessas rochas onde foram resfriadas em grande profundidade. E a quarta característica é que a rocha plutônica jamais a gente vai encontrar fósseis. Lembra da nossa aula passada? Fósseis são restos de seres vivos, tá certo? E como se dá através do resfriamento do magma, é impossível a conservação desses seres vivos, desses restos de seres vivos, nesse tipo de rocha, ok? Aí a gente tem exemplos. Quais são os exemplos de rochas plutônicas, Dantas? Resfriadas nas profundezas. Resfriamento do magma em grandes profundidades. Eu tenho um exemplo de uma rocha granito, é uma rocha plutônica, e eu tenho um exemplo do gabbro, também é uma rocha plutônica, ok? Agora vamos às características das rochas vulcânicas. Não precisa mais de grandes profundidades para que ocorra a formação desse tipo de rocha. Lembrando que a rocha vulcânica é uma subdivisão da rocha ou das rochas ígneas ou magmáticas, beleza? Primeira característica das rochas vulcânicas seria textura fina, dá uma olhadinha aí na imagem, então vai ser mais fina do que a rocha plutônica. Segunda característica, vai sim ter cavidades, ter vidros vulcânicos. Terceira característica, elas vão ser microcristalinas.
E a quarta característica, assim como a plutônica, a vulcânica também é do resfriamento do magma. É impossível, tá certo, que restos de seres vivos sejam conservados neste tipo de rocha. Então, rocha ígnea magmática, seja ela plutônica ou vulcânica, não há, tá certo, registro de fóssil, ok? Exemplo, Dantas, de rochas vulcânicas. A gente tem, por exemplo, o basalto, o riolito e o traquito, ok? E aí, a gente vai para o segundo tipo de rocha. Vimos rochas ígneas e magmáticas, agora a gente vai ver as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas formam 75% da superfície terrestre, da crosta terrestre, ok? E ela é bem mais encontrada do que as rochas ígneas ou magmáticas e das rochas metamórficas, que daqui a pouquinho a gente vai ver. A imagem está passando para vocês alguns pontos relevantes dessas rochas sedimentares. Em termos de idade, vamos ler comigo, praticamente 60% das rochas sedimentares provém dos sedimentos cenozoicos, de eras mais recentes. Eras o que, Dantas? Eras geológicas, tempos passados. Pouco mais de 25%, tá certo? São rochas sedimentares relacionadas a depósitos do Mesozoico, da era dos dinossauros. Lembra aí, viu? E cerca de 15% são provenientes dos sedimentos paleozoicos. Então, rocha sedimentar são sedimentos de outras rochas que vêm passando de era por era na nossa crosta terrestre, ok? E aí, a gente sabe que as rochas sedimentares são formadas de rochas pré-existentes, que podem ser de forma quimiogênica, que podem ser de forma detríticas e que podem ser de forma biogênica. E aí a gente vai olhar a imagem que Dantas vai apresentar para vocês agora. Quando estiver lá falando de rocha sedimentar detríticas, a gente vai saber que são rochas resultado, ou seja, que resultam do intemperismo mecânico, que leva à degradação de rochas pré-existentes. São rochas mais comuns, são os grãos soltos de areia na praia, são os seixos, são os conglomerados, ok? Já as rochas sedimentares formadas a partir de processos químicos são aquelas rochas que resultam da precipitação de determinados compostos químicos. Exemplo, Dantas, a gente tem o calcário, a gente tem a dolomita e a gente tem a limonita. Não é limonada, é limonita, tá certo? E por último, fechando as rochas sedimentares, tipo do formato de rochas sedimentares, a gente tem as rochas orgânicas. Como esses sedimentos foram formados da maneira orgânica? Quando resultam da ação ou restos de organismos vegetais ou animais. Beleza? E o exemplo, Dantas? Arenito, argilita e folhetos. Então, vamos recapitular. A gente viu rocha sedimentar. E rocha sedimentar é formada como? Através de sedimentos de outras eras geológicas, tá certo? Encontrada em maior quantidade na nossa crosta terrestre, 75%. Essas rochas são formadas a partir de outras rochas pré-existentes, que podem ser de forma química, dedríticas ou biogênicas. Quando for biogênica ou orgânica, eu tenho a seguinte ação dos restos de organismos e vegetais ou animais. Quando eu tenho a química,
é resultante da precipitação de compostos químicos. Quando eu tenho a detrítica, é resultado do intemperismo mecânico, ok? E aí a gente vai para as características das rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas vão diferenciar das rochas ígneas e magmáticas, ou magmáticas. Por quê? Porque elas vão possuir estratificação. O que é estratificação, Dantas? São camadas. As rochas sedimentares, elas vão ter fósseis. E aí é instrumento de estudo dos paleontólogos e dos geólogos. Eles amam as rochas sedimentares. As rochas sedimentares possuem poros e possuem permeabilidade, ou seja, permite que a água, que o ar passe por esses poros, por essas rochas. E aí, se a água passa, ela pode acumular. Então, as rochas sedimentares, olha a imagem, tem como característica reservar ou servir de reservatório de água, gás e petróleo, ok? Aqui eu tenho outra imagem para vocês que está mostrando, evidenciando a estratificação das rochas sedimentares. O que seria? Essas camadinhas aí, ó, característica, essas linhazinhas específicas das rochas sedimentares, esses estratos aí, beleza? E para fechar, a gente vai ver o terceiro tipo. Falamos de magmática ou ígnea, falamos de rochas sedimentares e vamos falar de uma rocha chamada agora de metamórfica. Rocha metamórfica é rocha que tem que lembrar metamórfica, metamorfose. Eu vou me lembrar da borboleta, metamorfose significa o quê? Mudança. Eu vou me lembrar da música de Raul Seixas que diz: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Ou seja, eu prefiro ser uma pessoa que modifica a todo instante. Então, as rochas metamórficas, elas sofrem modificações. E quem são essas rochas metamórficas? É uma rocha ígnea ou magmática que sofre modificações. Pode ser uma rocha sedimentar que também sofreram transformações. E pode ser a própria rocha metamórfica que também pode sofrer alterações. Dantas, qual é a agente que provoca o metamorfismo? Bora lá ver a imagem. O metamorfismo é provocado, por exemplo, uma rocha magmática, ela sofreu maior pressão, maior calor. Então, ela se transforma. Quando ela se transforma, ela deixa de ser magmática e vira metamórfica. Uma rocha que sofreu alterações devido aos fluidos, à água. Uma rocha que sofreu alterações devido à pressão. Então, os agentes que transformam as rochas são 3: calor, pressão ou fluidos. Ok? E aí, Dantas, quais são as características das rochas metamórficas que sofreram transformações? Quem transformou? Calor, pressão, fluidos, água. Como deixam as rochas? Quais são as características que elas vão apresentar? Elas vão apresentar, vejam a imagem, 4 características. Primeira, vai ser uma textura grossa, tá certo? Segunda característica, vão ter minerais cristalizados. Terceira característica, vai ser e vai formar um relevo sem simetria, um relevo desigual. E a quarta característica, não apresenta poros e nem fósseis. Então, a gente já pode concluir uma coisa. Quais são as rochas que vão apresentar fósseis? Apenas as rochas sedimentares. Nem as rochas ígneas ou magmáticas, nem as rochas metamórficas. Por quê? Porque há, tá certo, calor envolvido, tanto nas magmáticas quanto nas metamórficas, e esse calor
prejudica a conservação de seres ou restos de seres vivos. Então, não tem fóssil, ok? Vejam a imagem, aí está uma característica da rocha metamórfica, é a presença de dobramentos. Veja que não há simetria, não há igualdade, é desigual, cada um num tamanho diferente, ok? E os exemplos, a gente tem o mármore, a gente tem o gneiss. Bora pensar um pouquinho no mármore. Às vezes a gente compra uma pedra de mármore e a gente encontra desenhos ou... Desenhos não, Dantas. A gente percebe que os grãos, tá certo? Os fragmentos de minerais, em cada pedra tem uma imagem diferente, um registro diferente, ok? E assim, a gente conclui a aula de hoje. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo no coração. Abraço a todos da GRE Recife Norte, Edinaldo, minha gerente Neuza. Abraço a Eren Santa Paula Fracinete, em especial a educadora de apoio que me ajuda na execução, ou melhor, na confecção desses slides. Deise Lucide. Beijo, galera!